Irmão, vamos ler Romanos capítulo 3, verso 21 ao 31. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Então vamos ler, amém? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que temos que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Essa passagem os adventistas leem para defender a lei, para a gente guardar a lei, né? Mas nós somos salvos pela graça, não pela lei. Na verdade, a lei não tem nenhum poder de salvar o ser humano. O objetivo da lei era conduzir o homem a Cristo, né? A lei exigia do homem a perfeição, a graça e a verdade, que é Jesus Cristo. Ela recebe o imperfeito e o salva, tornando perfeito. Olha aí a diferença da lei para a graça, né? Então nós vamos orar. Altíssimo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te rendemos graças, Pai, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui, Deus, congregados em Teu nome para tributar-lhe honras, louvores ao Teu maravilhoso e excelso nome. Deus bendito, pedimos, Pai, mais uma vez a Tua bênção em favor do culto, Senhor, neste lugar, Pai, que o Senhor esteja operando poderosamente, Deus, fazendo maravilhas neste lugar, Pai. Alegra os corações, Pai. E assim, Deus bendito, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção em favor da nossa família, Pai, dos nossos entes queridos, que o Senhor esteja, Pai, fazendo a obra nos corações daqueles, Pai, que ainda porventura não tiveram, Senhor, um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Pai, salva essas vidas, liberta do pecado, da injustiça deste mundo, Deus, e traz para a tua presença, Deus. Nós te pedimos, Pai, e pela fé nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Salve da igreja de Deus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, Romanos 12, irei ler do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém sabeis, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Louvado seja Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por mais uma oportunidade que tu me dá, ó Deus, de poder estar aqui, Senhor, para falar de ti, para pregar a tua palavra, para que assim, ó Deus, os teus servos, Senhor, tua igreja ouçam, ó Deus, aprendam, e todos quanto, ó Deus, estão ouvindo a minha voz neste momento, que será, ó Deus, falando da tua palavra, que possam, ó Deus, ouvir, atentar para o que é falado, crer no que é dito, ó Pai, e assim, ó Deus, querido, guardar em seus corações. Assim te peço, ó Deus, usa-me, ó Deus, como tu queres, que assim, ó Deus, eu venha a ser neste momento um instrumento da tua voz. Em nome de Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós, como seres humanos, homens, povo criado por Deus, nós somos colocados neste mundo e em algum momento da vida nós aprendemos que devemos ser salvos, né? Devemos buscar a salvação. Aí eu separei aqui alguns passos essenciais para a salvação. O primeiro passo essencial para a salvação, que nós precisamos saber ou fazer para termos o primeiro passo para a salvação. Primeira coisa é reconhecer a necessidade da salvação. Enquanto não reconhecemos a necessidade da salvação, não iremos procurar a salvação, porque tudo vai bem, né? Então, a humanidade, muitos não procuram a salvação porque ainda não entenderam, não reconheceram que precisam ser salvos. Eles não entendem que precisam ser salvos, que estão andando por um caminho que leva à morte, que há na frente deles um abismo, no qual eles cairão e perecerão eternamente. Então eles necessitam de salvação e não reconhecem que necessitam de salvação. Então a primeira coisa que o homem tem que fazer é reconhecer que precisa da salvação. Aí a gente tenta explicar o que é esta salvação, né? No contexto bíblico, salvação refere-se à libertação do pecado e às suas consequências. E nós vimos aqui algumas consequências do pecado, não vimos? E eu destaquei aqui duas principais: morte e separação de Deus. Por que eu destaquei essas duas? Porque são duas essenciais, duas causas essenciais, duas consequências essenciais do pecado. Morte, porque pelo pecado entrou a morte a todos, né? Aí a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram. Não foi só Adão e Eva que pecou, né? Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Destituído, irmão, é afastado. Destituído é deposto, é tirado de um cargo, é colocado em uma situação de carência de outra pessoa. Ele está destituído. Por isso, alguns termos, algumas versões bíblicas falam que todos pecaram e carecem da graça de Deus, né? Porque eles estão carentes, precisam agora reconciliar-se com Deus, precisam que Deus perdoe os seus pecados. Então, a salvação no contexto bíblico é isso, é libertação do pecado e suas consequências, morte e separação. E isso é oferecido por meio de Jesus Cristo.
nosso Senhor. É um processo que envolve ser resgatado da condenação eterna, né? Aí também já falamos a respeito dessa eternidade, que a eternidade ela é do homem. O homem ele passou a ter uma eternidade a partir do momento em que Deus o formou. Ele não é eterno, porque só há um que é eterno, que é Deus, que não teve início e não terá fim. Então ele é eterno. Nós, seres humanos, passamos a ter uma eternidade a partir do momento em que fomos feitos. Aí sim viveremos eternamente, mas viveremos eternamente sim, nós viveremos eternamente. Este corpo ele morre, mas a tua alma continua, tudo o que tu sente continua, e será por uma eternidade. Esta eternidade é que é o problema. A escolha quem tem que fazer somos nós. Sou eu que tenho que escolher onde eu quero passar a minha eternidade. Bom, é uma pregação que já está bem mastigada, né? Todo mundo já ouviu e ouve direto isso aqui. Mas ainda é preciso pregar, bater na mesma tecla para ver se as pessoas despertam, né? Para ver se as pessoas ouvem, entendem, né? E creem no que está sendo pregado. Então há uma eternidade. A partir do momento em que você desce ao pó, perde o seu fôlego de vida, não acabou a vida ainda. Houve ali uma separação do espírito, corpo e alma. O espírito ele volta para Deus. A alma você decide onde você quer passar e o corpo volta ao pó. Mas quando for ressuscitado, ele volta a ressuscitar ao seu espírito, à sua alma. E aí ele será transformado. Ele terá um corpo diferente, não é o mesmo corpo. O corpo do salvo ele é um corpo incorruptível. E o corpo daquele que é ímpio, que perecerá eternamente, ele é um corpo eterno também. Não será desfeito, não mais perecerá, mas estará morto eternamente. Esta morte eternamente é separado de Deus para sempre. Já não é esta morte física, agora é separado eternamente do seu Criador, para um sofrimento eterno que não acaba, que é contínuo, dia após dia, minuto após minuto. Você acha ruim sofrer um pouco? Imagina o tempo todo. Imagina o tempo todo por uma eternidade. Nós sofremos. Uma irmã disse, ela sofre só em ver alguém sofrer, né? E assim nós sofremos com sofrimentos de outro, nós sofremos com algo que nos atinge, tanto, né, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, tudo nós sofremos. Nós sentimos emoções, tristeza, alegria, felicidade, tudo isso sentimos. Sentimos o impacto da morte de alguém, a gente sente, às vezes passa até meses, e tem pessoas que passam até anos tristes, sentindo a falta daquele ente querido. Isto é sofrimento, mas depois passa. Agora imagine eternamente, sem cessar, todos os dias. E não é só um sofrimentozinho, é um grande sofrimento. Louvado seja Deus, aleluia. Então é isso, é condenação, resgatado da condenação eterna e reconciliado com Deus, resultando em vida eterna. E esta vida eterna é com Cristo, porque existe a morte eterna, que é quando o homem não tem a Cristo e é lançado no lago de fogo. Aí é morte eterna, por quê? Porque está separado de Cristo eternamente, porque morte significa separação. Mas quando você aceita a Cristo e é salvo por Ele, aí você recebe a vida eterna, que é viver com Cristo eternamente com Cristo. A salvação é vista como um dom de graça divina, não algo que pode ser conquistado. Esse é um grande erro de muita gente. Tem pessoas que dizem, fulano de tal morreu, mas está no céu, ele era bom, ele ajudava os pobres, ele alimentava até os animais, ele fazia tudo que era bom, ele fazia, mas confessou,
a Cristo como único e suficiente Salvador? Aceitou o sacrifício de Cristo na cruz? Ah, mas não é possível, é tão bom, mas a palavra de Deus nos diz que não é por obras, não é pelo que eu faço, não é por merecimento, não é conquistado por mérito próprio, mas sim recebido pela graça de Cristo Jesus. A salvação, ela é recebida, ela não é conquistada por força, por mérito, de maneira nenhuma. Não é conquistada porque eu faço um sacrifício, eu andei de joelho até não sei aonde, eu fiz não sei o que. Não é por isso. É a graça de Cristo que nos dá a salvação. Iremos entender isso ainda. Efésios 2, 8 ao 9 diz, pois, Efésios 2, do 8 ao 9 diz, pois, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 10, 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É preciso reconhecer a Deus, a Jesus Cristo, como o Senhor da tua vida, para ser salvo, para ser salvo. Louvado seja Deus. Então este é o primeiro passo para a salvação, reconhecer que precisa ser salvo, que precisa ser perdoado. É o primeiro passo, é ter este reconhecimento que precisa da salvação. Porque, irmão, é aquela coisa, se eu não sinto necessidade de algo, eu não busco. Se eu estou bem no meu lugar, estou tranquilo, você só procura o remédio quando está doente, quando você realmente, às vezes você está doente, mas não procura o remédio. Você está doente, mas não procura o remédio. Mas a partir do momento que você reconhece que só será curado se tomar aquele remédio, aí você procura o remédio, porque você reconheceu que precisa daquele remédio para se recuperar. Se não reconhecer, não vai para frente. Vai continuar no mesmo lugar. É preciso reconhecer que precisa da salvação, que necessita desta salvação que vem de Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo passo é crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para salvar a humanidade. É essencial. Crer implica confiar em Jesus como o único caminho que leva a Deus. Este crer, né? Este crer. Aí eu vou dizer aqui aos irmãos, crer neste contexto vai além de apenas ter conhecimento ou concordar intelectualmente com a existência de Deus. Tem pessoas que você pergunta, você crê? E ele diz, eu creio. Você crê que a Bíblia é verdade? Eu creio. Você crê que Deus existe? Eu creio. Mas não é este crer, não é apenas isto que a palavra fala quando fala em crer em Jesus. Não é apenas este crer, não vai além, né, de apenas ter conhecimento ou concordar intelectualmente com a existência de Deus ou a veracidade dos ensinamentos, ou que a Bíblia é verdade. Há pessoas que acreditam que a Bíblia é verdade. Você quer ver uma coisa? Existe alguém que crê e acredita mais na Bíblia, que ela é verdadeira do que o inimigo das nossas almas? Não, ele crê mais do que nós. Crê mais do que nós. Por quê? Porque ele sabe que é verdade, ele tem convicção de que é verdade, porque ele conhece a Deus e conhece a Cristo. Sabe que tudo isso foi para salvar a humanidade, e é contra isto que ele luta. Ele sabe de tudo isso, ele acredita nisto. E nem por isto é salvo. Nem por isto será salvo. E jamais será salvo. Jamais será salvo. Então crer vai além disso, vai além de acreditar e reconhecer ou concordar intelectualmente que com a existência de Deus e a veracidade dos ensinamentos bíblicos. Crer implica em uma confiança profunda e pessoal em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Satanás nunca vai querer Jesus Cristo como Senhor da vida dele. Eu quero. E eu creio
que Ele é o meu Senhor. Eu creio, pois isso é importante. Crer implica em uma confiança profunda e pessoal em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma entrega total a Ele, confiando em suas obras redentoras na cruz para o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. Porque a obra de Cristo na cruz foi para essa finalidade, para a redenção dos pecados e reconciliação do homem com Deus. Para reconciliar o homem com Deus, porque o homem estava afastado de Deus e precisa da salvação. Então Jesus veio para morrer na cruz, para reconciliar o homem com Deus. Louvado seja Deus. Crer envolve uma mudança de vida. Aí é que muitos não têm esta mudança de vida. Irei falar um pouco sobre isso mais na frente. Buscando viver de acordo com os princípios e ensinamentos cristãos. Isto é o crer. Porque eu posso crer na Bíblia. Eu posso crer que Deus existe. Eu posso até crer que Jesus morreu para salvar a humanidade. Que Jesus deu a sua vida para salvar aquele que nele crê. Eu posso crer nisto. Mas será se eu estou exercendo essa minha crença nisto? Será se realmente essa minha crença nesta verdade, ela é verdadeira? Ou será se é de boca para fora? É simplesmente porque já ouvi tantas vezes, é tipo aquela história, né? Já ouvi tanto que acredito, né? Acredito. Porque tem pessoas que dizem que creem, irmão, mas não buscam, não andam com Cristo. Não vão procurar andar verdadeiramente como diz os ensinamentos da palavra dele. Se eu creio que é verdade, ora, se eu acredito, se a irmã Diana me disser assim: Pastor Manuel, se você sair por esta rua, virar a primeira à esquerda, a segunda à direita, bater numa casa número tal, lá tem R$1.000 para você receber. Se ela é digna de confiança e eu creio nisso, eu vou lá buscar. Mas se eu apenas digo, tudo bem, meu irmão, eu acredito na senhora, mas não vou buscar, eu não criei, eu não acreditei. Eu simplesmente ouvi, concordei com ela, que lá existe, que está lá, mas não fui buscar. Por quê? Porque no fundo eu não acreditei, eu não criei nessa palavra. Mas quando eu creio na palavra, eu vou buscar, eu vou atrás. E se a Bíblia me diz que Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus, é nele que eu tenho que confiar e é este caminho que eu tenho que buscar. É a ele que eu tenho que seguir, porque ele é o único que leva a Deus. Então eu preciso crer e buscar e andar segundo ele está me falando, porque a palavra de Deus ela é um ensinamento para aquele que crê em Deus. Louvado seja Deus. Então este é o crer genuíno, é acreditar verdadeiramente. João 6,47, João 6, aliás, antes nós temos aqui Atos, mas João 3,16, a gente já leu, né? Ou não? Não leu, né? Vamos ler João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, João 3,16 primeiro. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e este é o crer, não é apenas dizer que creio e não buscar, é crer e buscar. Não pereça. E este perecer não é este perecer aqui nesta vida. Este perecer não é perder o fôlego de vida e ir para o caixão e ser enterrado. Este perecer é aquele perecer eternamente, afastado de Deus eternamente. Ele diz para que não pereça, ou seja, não seja afastado eternamente de Deus, mas tenha a vida eterna, ou seja, esteja com Deus, com Jesus Cristo por toda a eternidade. Este é o crer que nós precisamos. Louvado seja Deus. Crer no seu Filho, no Filho unigênito de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atos 16:31 também diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus, e não é simplesmente este crer,
de achar que, eu creio que Deus existe, eu sei que a palavra é verdadeira, mas não busco. Até porque a palavra de Deus, ela diz que a fé sem obras, ela é nula, ela é em vão, ela não serve para nada. Ou eu creio e faço a obra e acredito em Deus e prego a palavra e levo o evangelho, ou eu não estou crendo em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí João 6, capítulo 47, diz: em verdade lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E esta vida é o que eu tenho falado, é estar com Cristo por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Vamos mais na frente. Este foi o segundo passo. O terceiro passo para a salvação, qual é? Além de crer, eu tenho que crer, mas eu preciso, depois que crer em Cristo, arrepender dos meus pecados. Arrepender-se dos teus pecados. Arrepender-se significa mudar de mente e de coração em relação ao pecado. Mudar de mente, mudar de coração em relação ao pecado. Não é apenas sentir remorso ou tristeza pelo pecado. Lá em Atos, antes de eu ler isso aqui, eu vou ler Atos 3,19. Arrepende-se, pois, Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O que é cancelado, né? Anulados, jogados fora, esquecido, né? Sem importância mais. Então é isso. Precisamos nos arrepender. Arrepender de quê? Dos pecados. De tudo quanto eu tenho feito de errado. Eu preciso me arrepender, né? De tudo quanto tenho feito errado. Louvado seja Deus. Aí nós não é apenas sentir remorso ou tristeza pelo pecado cometido. Há pessoas que pensam que se arrepender é só, poxa, eu errei, ficou triste por isso, né? Não é só isso, não é apenas isso, é mais do que isso, mas sim uma transformação interior que leva a abandonar o pecado e buscar uma nova direção na vida, uma nova direção na vida. Ou seja, é a mudança do homem para o homem novo. É uma mudança completamente no homem. E essa mudança, irmão, ela não vem apenas de Deus. Ela vem a partir de você. Aí nós vamos ler lá em Romanos 12, de novo, para a gente entender. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, e agradável a Deus, né? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha o vos. O que significa isso? Transformai-vos. É que nós mesmos precisamos buscar esta mudança. Eu não tenho que esperar para Deus fazer a mudança em mim. Quando eu aceito a Cristo, eu começo a buscar entendimento de quem é Cristo e o que Ele deseja de mim. A partir do momento que eu começo a entender o que o meu Deus deseja de mim, como Ele quer que eu ande, como Ele quer que eu me comporte, o que Ele deseja que eu fale, apenas o que eu posso ouvir, aquilo que é agradável a Deus. Somente quando eu entendo estas coisas, aí eu procuro mudar o meu entendimento das coisas. Em vez de ir buscar entendimento nos amigos que são alcoólatras, nos amigos que estão lá no futebol, eu venho buscar entendimento na casa de Deus, entre os meus irmãos que já conhecem a verdade e já andam por este caminho que leva a Deus, o caminho no qual agora eu quero andar por ele. Louvado seja Deus. E é este caminho que eu quero andar, então é disto que eu vou aprender,
É sobre isso que eu vou tentar mudar a minha mente e ver como é que eu tenho que fazer para andar por este caminho. A mudança vem de mim. Sou eu que tenho que procurar mudar. Aí Deus vai moldando e me dando força para resistir às tentações que me levam a sair deste caminho. Mas porque eu já estou mudando, já conheço o caminho da verdade, eu não vou me desviar. Porque eu sei, se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, eu perco o foco no alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então eu tenho que aprender isto. Eu tenho que entender que eu preciso mudar a minha mente, o meu pensamento, o meu modo de pensar. Tem pessoas que dizem, eu nasci assim e assim vou morrer. Pois vai para o inferno. Porque não quer mudar. Porque não quer servir os ensinamentos de Deus. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Porque a Bíblia assim nos ensina. Sim, agora eu não sou. Eu gostava disso e não gosto mais. Eu não gostava disso, mas agora eu gosto. Porque eu sou servo e filho de Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Esta é a diferença. Esta é a mudança que temos que fazer. Esta é a mudança. Este passo que precisamos entender, nos arrepender e andar segundo a vontade de Deus. Não é apenas sentir remorso ou tristeza pelo pecado cometido, mas sim uma transformação. Acho que é Coríntios. 2 Coríntios 7:10 diz assim: a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Como assim, pastor? Eu me vi triste porque estava no lamaçal de pecado, estava pecando e estava desagradando a Deus. Então isso entristeceu o meu coração e eu me arrependi. E isso trouxe para mim salvação. Louvado seja Deus. Então é o que está escrito em 2 Coríntios 7:10. Pode abrir a Bíblia e ler. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. E não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. A tristeza do mundo traz a morte. Está escrito aí ou não está, irmão? A Axel está lendo. Está escrito, não está? Pois é. É a palavra de Deus nos alertando e nos dizendo, né, que é preciso se arrepender. E que a tristeza do homem, quando ele se sente triste por causa do pecado que ele está cometendo, ele se volta a Deus. Ela traz arrependimento para a sua salvação. E não é como a tristeza do mundo que traz a morte. Porque a tristeza do mundo, ela traz a morte. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O arrependimento envolve reconhecer a gravidade do pecado. Reconhecer que, irmãos, sou pecador, e daí? Tem gente que não está nem aí, sabe, reconhece que é pecador, mas não está nem aí. É porque ele não entendeu ainda, não despertou para saber que este pecado que ele vive vai levar ele para uma eternidade de sofrimento. E é por isso que nós pregamos a palavra. É porque nós queremos que aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles venham crer naquilo que é pregado e se arrependam dos seus pecados e se voltem a Cristo, para eles terem a vida eterna em Cristo Jesus, assim como nós já recebemos de Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí nós já lemos Romanos 12. Não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. Aí nós temos ainda Lucas 13. Estou já terminando, irmão. Lucas 13, versículo 3, eu lhes digo que não, mas se não se arrependeres, todos vocês também morrerão. Todos morrerão. Aqueles que não se arrependerem, morrerão, terão a morte eterna. Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. De novo.
pecados cancelados só através do sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Aí nós falamos em crer. Nós falamos primeiro em a necessidade da salvação. Segundo, crer em Jesus Cristo. Terceiro, arrepender dos pecados. E agora nós temos o quarto, confessar a fé. E o que é fé, irmão? No contexto bíblico, é a confiança inabalável em Deus. É uma grande confiança, irmão. É uma confiança inabalável. O que é essa confiança inabalável? É você não vacilar por momento nenhum que Deus, Ele pode e Ele está contigo. Que é Deus quem te dá. E tudo que tu precisa, Deus pode fazer por ti. É confiar nele plenamente. Ah, não tenho o que comer amanhã. Não estou preocupado. Ah, o meu filho está passando por uma situação. Não se preocupe. Deus proverá. Esta confiança que precisamos. O problema é que a confiança que temos, ela é abalável. Você quer ver como a confiança se abala? Quando você está numa dificuldade grande, eu já vi isto acontecer. E você ora a Deus, ora, e o negócio parece que piora. Eu ouvi alguém dizer, eu não vou orar, a gente ora todo dia, não está resolvendo nada. Cadê a fé inabalável? Cadê a confiança inabalável em Deus? E por isso perde. Eu já contei aqui, eu vou contar a vocês. Eu fiz um propósito com Deus. Eu tenho confiança no meu Deus. Talvez não seja essa inabalável, mas eu tenho, porque aqui e acolá a gente sente, né? E eu fiz um propósito com Deus. E neste propósito eu não vou contar qual era o propósito. Eu estava firme no propósito. Isso tudo ia bem. E chegou uma situação em que o negócio apertou. Apertou de tal maneira que até o meu pastor chegou a me dar um conselho. E o conselho que ele me deu ia contra o propósito que eu fiz com Deus. E eu digo, rapaz, não é possível. E o meu pastor estava falando. Então eu rompi bem ali o propósito. Não foi uma confiança inabalável. Na noite seguinte, eu tive um sonho. E isto me abalou. Porque eu sonhei que eu tinha construído uma cerca. E uma cerca bem forte, bem resistente, madeira boa, né? Bem amarrada, pregada, bem sustentável mesmo. Não era para cair à toa. Mas veio uma tempestade, pastor, e derrubou a minha cerca. E no momento em que a cerca caiu, eu acordei. E nesse acordar, ouvi uma voz me dizer, se tivesse feito o muro, não teria caído. E eu entendi que se eu tivesse continuado, eu teria vencido. Mas eu não fiz, eu não confiei. A minha fé não foi inabalável. Ela foi abalada. E eu perdi a bênção. E essa fé, isso que é a fé, é esta confiança inabalável que nós precisamos ter em Deus. Esta confiança inabalável, onde nada nos tira, ainda que a gente vá se arrastando, mas eu estou confiante que Deus vai me dar a vitória, ainda que caia bombas, mísseis de um lado do outro, ainda que eu ande pelas veredas da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. Essa é a confiança inabalável que precisamos ter em Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Fé no contexto bíblico é uma confiança inabalável em Deus e em suas promessas, especialmente em relação à salvação por meio de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa fé, aceitar que seremos salvos por meio de Cristo Jesus e confiar nisso, não deixarmos em nenhum momento de servir ao Senhor Jesus, mas continuar firme e constante até o fim. Louvado seja Deus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. É a convicção de que Deus é verdadeiro e que Ele cumprirá o que prometeu. A fé não é apenas uma crença cega, mas sim uma confiança fundamentada no caráter de Deus. Uma confiança fundamentada
no caráter de Deus, não é no caráter do homem, é no caráter daquele que é todo poderoso, é aquele que pode todas as coisas, é no caráter daquele que é infalível, é no caráter daquele que não mente, é no caráter daquele que não erra, é no caráter do Deus das nossas vidas. Louvado seja Deus. Fundamentado no caráter de Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluias. E em suas obras. A fé em Jesus Cristo é o meio pelo qual recebemos a salvação e a vida eterna. Ela nos leva a confiar em sua obra redentora na cruz e a seguir seus ensinamentos. Seguir seus ensinamentos. Não é só dizer que acredito, que tenho fé, que creio. Ela nos leva, esta fé, ela nos leva a seguir os ensinamentos de Cristo. Ela nos leva a seguir o ensinamento de Cristo. Aleluias. Buscando viver uma vida que o agrade. Agrade a quem? A Jesus. Agrade a Deus. Uma vida santificada, pura, correta diante de Deus. Isso a fé nos leva a fazer. E isso somos nós que decidimos, somos nós que temos que buscar. Somos nós que vamos atrás de nos santificar e nos purificar cada dia mais. Fazendo o que é certo, o que é correto, buscando não errar, como fazia Jó, se desviando do mal. Se desviando do mal. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Isto é fé, irmão. Romanos 10, 9 ao 10 diz, Romanos 10, do 9 ao 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confesse a Cristo que é pecador. Confesse a Ele que necessita de salvação. Confesse a Ele que crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E encontrará salvação para a tua alma, porque a tua alma pode estar caminhando para o abismo e lá tu terás uma morte eterna. Sem Deus, sem Jesus, sem ninguém para te ajudar, não haverá condições, nenhuma oportunidade de arrependimento, porque o teu arrependimento é enquanto tu tem o teu fôlego de vida que Deus te deu nesta terra, com esta grande oportunidade de viver, às vezes até 100 anos, para se arrepender dos teus pecados e se voltar a Deus, renovar a tua comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Romanos 5:11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.